Olá, boa tarde, boa noite, na verdade, pelo horário, né? Mas ainda está o dia claro. Estou num cenário novo. Hoje não estou na igreja em Durham. Estou aqui em Manchester, que é no centro do país, na direção do norte, na direção da Escócia. Eu vim visitar com a Mariane, o pai dela, a família, e não poderia deixar de gravar o nosso vídeo semanal. E temos a oportunidade de estar compartilhando, né, sobre assuntos bíblicos que têm muito a ver, né, conosco, por causa dos heróis da fé, que são os que são retratados, né, nesses dias que nós estamos sem poder utilizar o templo das igrejas. Então nós temos trazido sobre os patriarcas, né, sobre os heróis da fé, aqueles que, vamos dizer assim, foram pela Bíblia Sagrada o princípio, né, da história que nós conhecemos através do Velho Testamento. Hoje eu vou falar de mais um deles, Jacó. Ele já foi falado em 2 ou 3 outros pregações, vamos assim dizer. Então Jacó, o irmão de Esaú, nós falamos recentemente sobre isso, é filho de Isaac e neto de Abraão. Então, a sequência, né? Porque a promessa que foi feita para Abraão, depois passou para Isaac e depois passou para Jacó, né? A promessa feita de Deus para o povo dele. Jacó termina a jornada dele no Egito, no final da sua vida, e a partir dali entra Moisés como talvez o maior para o povo judeu, profeta de Israel, né, que conduz o povo de Deus da saída do Egito para a terra prometida. Vamos falar de Jacó, é o pastor torcedor hoje aqui com a camisa do time lá onde eu moro, da região Norwich, as cores da nossa seleção brasileira, o símbolo inclusive é um próprio canário. Eles são chamados canários aqui. Aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós temos o canal do YouTube, Marcos Hernandes é o meu nome. Você fica convidado a ver outros vídeos, compartilhar e estar conosco, né, nessa transmissão que fazemos para estar aprendendo, caminhando com as coisas de Deus. Alguns erros eventuais de nome, locais, eu posso ter, né? E sempre eu tento corrigir no vídeo seguinte, né? Porque depois eu dou uma olhadinha, vejo com calma, né, aquilo que foi gravado e tento corrigir aquilo que porventura foi distorcido, foi falado sem querer, nomes trocados, etc, etc. Não vem a caso, normalmente não foge do eixo da história, do porquê ela existiu e dos personagens que fazem parte, né? São pequenas coisas que a idade às vezes vem trazendo para as nossas vidas, né? Então, vamos aqui na sala aqui da casa do meu sogro, aqui em Manchester. Eu costumo dizer que ele é o melhor sogro da Inglaterra que eu tenho. Só tenho ele, por sinal, né? Não só aqui, como em todo mundo. E aqui em Manchester eu tenho algo especial com Deus, porque quando eu mudei aqui para a Inglaterra em 2002, 18 anos atrás, eu vim aqui para Manchester. E meus primeiros 4 anos foi no Ministério de Língua Espanhola. O pastor aqui espanhol estava voltando para a Espanha e ficou um pastor colombiano, Uber Soares, um querido amigo meu até hoje. Ele ficou com a igreja e tem até hoje essa igreja aqui de língua espanhola. Eu fiquei 4 anos como auxiliar dele, até que se instalou aqui em Manchester a Assembleia de Deus. Eu fui convidado pelo pastor dessa igreja, Ezequias Santos, fui convidado para fazer parte, né, da equipe pastoral dessa igreja. Então, aqui em Manchester foi, na Europa e aqui no Reino Unido principalmente, foi onde começou a minha caminhada com os ministérios em que Deus me deu a oportunidade de participar, como agora na Igreja Batista ali de Dira. Mas vamos a Jacó. Jacó é um dos patriarcas, você vai ver mais na frente que o nome dele é trocado e passa a ser chamado pelo nome que viria a ser o da nação até hoje, que é Israel. O nome Jacó, nós já vimos quando aqueles conflitos com Esaú, significa algo como engano, uma palavra que tem uma pronúncia semelhante. E Jacó, ele depois dos conflitos que tem com Esaú, a sua própria mãe e o seu próprio pai pedem para que ele vá lá para a terra da mãe de Raquel, né? A Raquel tinha uma irmã, tinha outros parentes ali, se não me engano é Padã Aram que chama a região, agora não vem ao caso, mas ela pede para que ele vá para lá, para primeiro fugir da ira do irmão, mas também para casar com alguém da família, porque era muito comum, e ainda é hoje em países árabes principalmente, que as pessoas se casem
dentro das suas tribos, dentro do seu meio familiar. E ele vai, ele obedece ao pai e à mãe. Esaú já tinha decepcionado os pais, porque já tinha se casado com duas estrangeiras, onde eles estavam morando, e depois daqueles conflitos, e temendo ser morto pelo irmão, ele vai procurar a família de sua mãe. E tem uma passagem muito importante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra. É no primeiro livro da Bíblia, que conta essa história toda dos patriarcas, em Gênesis, no capítulo 28, no final desse capítulo 28, eu quero ler para vocês 3 versos, nessa caminhada de Jacó, antes de chegar, né, onde estava lá a família da sua mãe. Então, Jacó, ele tem que parar, a viagem é longa, né? É a pé, normalmente a pé, quando muito tem um animal para ir montado, e ele para e ele faz ele se deita ali no local, usa até um tijolo, uma pedra, né? Que era o conforto de então, né? Deve ter forrado com alguma túnica, com alguma coisa, e dorme ali. E ele tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que eu quero que você leia, em Gênesis 28, a partir do verso 20, diz assim a palavra de Deus. Fez também Jacó um voto, seria mais ou menos uma promessa, o voto é mais ou menos uma promessa, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele está pedindo, orando, né, e dizendo que esse Deus, se atender essa oração, ele passa a ser o Deus dele. Né? E o verso 23, e a pedra que eu erigi como uma coluna, né, onde ele dormiu, que eu falei agora há pouco, será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, será o dízimo. Né? Então, Jacó, ele faz uma promessa, meio que desafio a Deus, para a jornada que ele estava empregando. E aqui tem uma coisa engraçada que eu quero falar com vocês. Tem muita gente que não tem o entendimento do dízimo e da oferta na palavra de Deus. Né? E muitos, para se eximir da responsabilidade de investir na obra de Deus, por não ter esse entendimento, ou tendo até uma ação que não é das mais corretas, mas cada um responde por si, dizem que o dízimo foi instituído pela lei. Ora, a lei foi instituída por Moisés, mais de 500 anos depois desse acontecimento aqui, que Jacó está dizendo que de tudo que ele receber, ele vai dar o dízimo. Moisés institui depois que o povo sai do Egito. Ficou em cativeiro 430 anos. Jacó morreu lá. Né? O pai dele esteve fora, o avô dele esteve fora. Então, se somar esses anos todos, quase 600 anos, Jacó já faz essa promessa de dizimar. Então, o dízimo é algo espontâneo. Ele não é ligado à lei e não é ligado à graça, porque a dizer que a graça anula a lei, está indo contra a palavra de Deus, quem assim diz. Né? Então, a pessoa, se quiser, investe no reino de Deus. Né? Como eu falei dos missionários um dia desse, pode investir com oração, pode investir indo ao local e pode investir ajudando financeiramente os missionários que vão aí para rincões do mundo para pregar a palavra do Senhor. Então, Jacó faz essa promessa. Né? Eu ensinei muitos aos meus filhos. Quando eles vieram primeiro, que eu ainda fiquei 10 meses no Brasil, porque a minha mãe estava à morte, né? Caminhando para a morte. E o meu filho, o mais velho, quando ele recebeu o primeiro saláriozinho dele de um trabalho aqui em Manchester, eu lembro, ele mandou o dízimo pelo correio para mim. Interessante, né? Porque são os ensinos que nós fazemos, os exemplos que nós damos, não só para os nossos filhos, mas como os outros irmãos da igreja, né? E aqueles que não têm entendimento, mostrando pela palavra de Deus. Eu quis fazer esse registro, porque falamos no texto passado, no compartilhar da palavra do final de semana passado, nós falamos sobre Isaac, que ele prosperou muito, ficou riquíssimo. Né? A riqueza, ela é de bem material, ela pode ser alcançada por nós. Não é pecado. A Bíblia fala que só o amor ao dinheiro,
A Bíblia não fala mal do dinheiro, fala o amor ao dinheiro, né? Esse é que é o grande perigo, né? Então, o ato de dizimar, o ato de ofertar, o ato de investir, como eu falo, isso é um investimento, né? Eu acho. Investir na obra de Deus é algo que tem que vir de dentro de você. Só que você não precisa se escorar em desculpas, né? Em erros até, em termos do que está relatado na palavra de Deus, dizendo que assim como o dízimo veio pela lei, ele deixou de existir por causa da graça. Né? Jesus fala isso no Evangelho, que não. Mas nós não estamos falando de dízimo e oferta. Nós estamos falando de Jacó. E ele promete devolver o que é de Deus, a parte de Deus. Né? Devolver a parte de Deus de tudo que ele ganhasse nisso aí. E ele encontra com a família, né? Ele encontra com a família, da sua família, né? O irmão da sua mãe e outros familiares. E ele, nesse inteirinho, ele quer ficar ali, porque ele não pode voltar para onde está Esaú por causa da promessa da morte, né? De ser morto por ele, né? Então ele se apaixona por um dos filhos de Labão, que é seu tio, uma das filhas, né? Que diz que é muito bonita, né? A palavra de Deus fala que é muito bonita, jovem e tal. E ele fala assim, olha, por ela eu trabalho 7 anos para você, né? E pronto. E a paixão é tão grande que a Bíblia diz que se passou como se fosse uma semana esse tempo, 7 anos trabalhando com Labão. E quando chegou na hora, né, se formou a festa, o casamento, e só que à noite, né, a gente só imagina, né, porque não tinha energia elétrica, não tinha nada disso, as coisas eram na tenda. Eu costumo falar que a lua de mel era num hotel de 100 estrelas, né, porque se era nas tendas, se você olhava para cima, via só o céu estrelado, né? E quando ele amanhece outro dia, vê que não era a filha que ele amava, né, Raquel, não é ela, né, e sim a mais velha, Lia. E ele vai reclamar de Labão, né? Você me enganou, né? Como se fosse algo, né, que fosse assim, tivesse voltado contra ele pelo que ele fez no passado com seu irmão Esaú. E Labão diz, olha, aqui é diferente, aqui primeiro vai a mais velha, depois vai a mais nova. Então, se você trabalhar mais 7 anos, você pega a nova também. Olha como são as coisas, né, meu querido e minha querida. Então, como ele amava, né, a outra, ele trabalha mais 7 anos. Então, já vão 14 anos e aí ele já está com as 2 esposas. Cada uma, quando casa, vai não sei como se diria, né, ajudante, né? Cada uma tem a sua ajudante, aquela que está ali do lado. E ele termina tendo, né, 12 filhos com essas 4 mulheres. Com a Lia, que não é que ela fosse desprezada, mas a que foi a primeira, que era mais velha. Ele tem 6 filhos e depois mais uma filha. Vou pegar aqui meu papel de anotação. Com a Zilpa, que era serva de Lia, tem 2 filhos. Com a Bila, que era serva de Raquel, 2 filhos. E com Raquel, mais 2 filhos, que são José e Benjamim, né? José era aquele preferido, né? Porque era o filho da velhice, e aquele que nós vimos muito bem, que teve muito problema com os irmãos, porque além de ele contar para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam, ele teve aqueles sonhos, né? Tudo isso foi relatado naquele vídeo ali sobre a vida de José. E depois de José, um tempo depois, Benjamim. Então, ele teve, né, 12 filhos homens, né, que vêm a ser, né, vêm se constituir depois as 12 tribos de Israel. Tá certo? Então, essa característica é bom que seja, né, porque ele era um irmão gêmeo de Esaú, ele fica com a primogenitura, recebe a bênção da primogenitura, depois se transforma em pai das 12 tribos de Israel, né? Então, ele tem o tempo dele ali, né? Ele trabalha depois mais 7 anos pelos rebanhos, porque ele não tinha tido um salário, vamos dizer, no tempo que trabalhou pelas esposas, né? Então, ele queria trabalhar pelos rebanhos, pela parte dele. E ali é um relato, né? Que ele trabalhou muito, se ele esforçou muito, não houve perda de cria, etc, etc. Enriqueceu a Labão com o trabalho dele e com a fidelidade de Deus para com ele. É bom que se diga isso, né? E depois, ele, por esses mais outros 7 anos, e aí já passam de 20 anos ali trabalhando
com seu tio e com a família, ele também faz a sua riqueza, né? Faz aqueles grandes rebanhos, né? De animais de carga, né? Os burros, os jumentos, o gado, as ovelhas, os camelos, tudo aquilo dali ele consegue, e eles voltam, né? Recebe um comando de Deus para ele voltar lá para a terra dele, onde estava o pai dele, a mãe dele e o irmão dele, né? Então ele volta rico, ele volta cheio de animais, né? E de filhos também, né? Ele volta completo, vamos assim dizer, né? Deus ouviu o clamor dele, Deus ouviu o que ele prometeu e ele volta. E para se encontrar com o seu irmão Esaú, ele usa um pouco do muito que ele tinha, que são animais diferentes, né, dos rebanhos diferentes, para ir enviando aos poucos, enquanto o irmão vinha ao seu encontro, para que aquilo ali fosse diminuindo, né, o ódio, né, do irmão para com ele, e que ele terminasse sendo bem recebido, né. Ele tem um encontro, a palavra de Deus fala que ele lutou com o anjo de Deus, alguns falam o próprio Deus, né, e é aí que é transformado o nome dele. Ele deixa de se chamar Jacó e passa a ser chamado Israel. Havia costumes, né, e talvez ainda existe em algum desses países, em haver troca de nomes, né, num determinado momento da vida da pessoa. Esse é o segundo fato, vamos dizer assim, muito importante, espiritualmente falando, de Jacó com Deus. O primeiro é aquela promessa que ele faz a Deus, que ele seria realmente Deus dele se as coisas fossem favoráveis assim, né? E esse segundo é quando ele está voltando, ele tem esse encontro com Deus, luta com Deus, prevalece, né? Porque termina indo, mancando, né? Ou não, porque termina se ferindo, diz a palavra de Deus, até o encontro e a reconciliação com o seu irmão. Então Jacó, ele vivencia tudo isso, passa mais um tempo ainda em toda aquela região, né? O filho depois é mandado como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos, vendido a mercadores e termina indo para o Egito. Ele tem mais um filho, né, quando ele ainda já está por ali na região onde ele viveu anteriormente, que é o Benjamim. Nesse parto, a mãe morre, Raquel. O pessoal do curso aí vê aquela profecia de Jeremias, né, quando Herodes manda matar as crianças com menos de 2 anos em Belém, né, porque Cristo havia sumido, vamos dizer assim. Diz que Jeremias fala a promessa que Raquel chora pelos filhos, né, que estão sendo mortos, né, os filhos que não teve. Ela morre realmente no parto de Benjamim e não participa da entrada do povo de Deus, né, na terra do Egito. Depois de muitos anos, 12 a 14 anos, não importa bem o número correto, Jacó tem conhecimento que José está vivo, porque ele achava que o filho estava morto, né? Então Jacó recebe essa notícia dos próprios irmãos, que havia uma fome muito grande, tinham ido lá no Egito para ressarcir-se, né, de alimentos, comprar os alimentos para os seus rebanhos, para as suas famílias, e ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz porque ele acreditava que o filho estava morto, né? Então ele vai ele e toda a família dele. A Bíblia fala entre 70 e 75 pessoas. Há uma certa dúvida, porque alguns comentaristas, né, eles incluem José e os 2 filhos, que nascem, Efraim e Manassés, que nascem lá no Egito, filhos de José, mas entre 70 e 75 pessoas. E ele vai lá, ele é apresentado ao faraó, né, porque José era o segundo, né, mais importante daquele reino. Ele é apresentado ao faraó, e uma coisa interessante que o faraó pergunta a idade dele, e ele fala que tinha 130 anos, né? Que os dias da vida dele, de 130 anos, tinham sido dias muito bons, né? Quase a maior parte deles bons dias, né, de vida, né? Até a amargura, né, da morte que ele achava que que tinha ocorrido com o filho José, nessa hora já não existia mais, né? Aquilo dali já tinha, já era passado, vamos assim dizer. Ele se volta mais uma vez e revive, né? Revive novamente porque o seu filho está vivo. Ele achava que, diz a palavra de Deus, né? Ele ainda vê os seus netos, né? Abençoa os seus netos, inclusive, dá a bênção, vem a ser 2 tribos de Israel, Efraim e Manassés.
e ainda vive lá no Egito em torno de 17 ou 18 anos, depois que ele chega, depois que ele tem o encontro com o faraó. Toda a família é colocada numa região, uma região muito boa de pastagem, né? Uma região muito boa que podia suportar toda aquela família com seus animais, né? Então, ele recebe, né, essa bênção de Deus através do filho. E ele mesmo, que tinha recebido uma palavra do filho em relação à reverência que teria que fazer ao filho, ele mesmo que duvidara, ele vê que ali se completa a palavra de Deus. Então, todas as vezes que Deus nos dá alguma palavra, seja ela por um versículo bíblico, né, seja ela por um louvor, seja ela numa oração, através de um outro irmão, ou mesmo de profecia, né? Nós temos que ter um pouco de cuidado, eu recomendo isso, né? Ao meu rebanho, né? A minha igreja, vamos assim dizer, muito cuidado com as profecias, porque a gente sabe que muitas delas são instrumentos até usados, né, pelo inimigo, né, para mudar um pouco a nossa vida, né? Muitas delas também vêm assim no entusiasmo da pessoa, naquele desejo de querer ser agradável, né, de trazer uma palavra de conforto, de amizade para alguém. Então, muito cuidado. Você, tendo comunhão com Deus, conhecendo a palavra de Deus, você tem como confrontar, né, você tem como comparar tudo aquilo que é jogado diante da sua vida, né? Então, Jacó vive ainda mais esses anos todos lá no Egito, né, até morrer. E morre lá, só que é sepultado num campo que havia sido comprado já bem antes, né? Porque, como eu falei no começo, vem a promessa para Abraão, depois passa para Isaac, depois vem para ele. Então, ele foi sepultado ali junto dos seus parentes, né? Ali numa terra que daria como um símbolo de possessão para o povo de Deus. José fica no Egito, né? Ele ainda não era jovem, ainda morre com 110 ou 120 anos, eu não lembro bem agora. Seus irmãos ficam com ele ali no Egito, mas eles levam Jacó para ser sepultado, né? Então Jacó é mais um desses que faz parte, né, daquele exército das estrelas do céu, que nós tão bem conhecemos pela palavra de Deus, ou daqueles grãos de areia da praia, do mar, como diz a palavra de Deus. Uma prova cabal, né, de que a promessa de Deus ela é realmente cumprida, ela acontece, só que é no tempo de Deus, né? Muitas vezes nós nos decepcionamos, muitas vezes nós temos problemas, né? Nos apressamos, lembra do exemplo, né, de Abraão e Sara, né? Porque a promessa do filho não vinha, ela termina usando a própria serva que ela tinha para que Abraão fosse pai. Então, muitas vezes nós nos precipitamos, né, porque as promessas que nós temos, ou aquilo que nós cremos que é uma promessa para nós, está demorando a se concretizar. E Deus tem um tempo dele para fazer essa maturação, né? Deus tem um tempo que ele quer fazer um preparo individual da nossa vida, um preparo até espiritual que ainda não temos. Muitas vezes nós achamos que podemos, né, ser isto ou aquilo, mas não é bem assim não, né? Nós temos que ter assim muito cuidado nesse tempo de espera, nesse tempo de silêncio de Deus nas nossas vidas, né? O que isso pode representar para nós, né? Nós já vimos, né, as reconciliações, né, coisas que pareciam impossíveis, né, como o próprio Esaú e Jacó. Nós vimos, né, quando Jacó se encontra com José lá no Egito, o filho que ele achava que estava morto. Ora, eram 13 anos em torno disso, né? Eu falei agora há pouco, entre 12 e 14 anos. É com 17 mais ou menos que ele vai para o Egito e é com 30 mais ou menos que ele assume esse tempo ali no Egito, né? Primeiro os 7 anos de abundância e depois os 7 anos de fome, né? Eu imagino um encontro, né? Já deve ter sido algo muito forte para ele quando soube pelos filhos já que José estava vivo. Eu imagino um encontro, né, de um pai com o filho, né? Hoje eu estava falando com um querido meu lá do Brasil, e ele me disse que estava completando 100 dias que não via os seus familiares, ou seja, os pais que estão num estado ali do Brasil, ele está em outro, no trabalho dele, e a mulher e as filhas que estão em outro local, né, em outra cidade. Então, ele 100 dias, e que isso estava sendo muito custoso para ele, e realmente é. Eu estive hoje aqui e recebi a visita da minha neta, né, filha de um dos filhos meus, e não pude abraçá-la, né? Pelos cuidados que ainda nós temos que ter, estamos em cidades diferentes, né? A Mariane
trabalha com pacientes, né? Não diretamente, né, nessa pandemia, mas trabalha com pessoas que podem estar também contaminadas, né? Então, achamos por bem que... Então, mais de 4 meses que eu não via minha netinha, não pude abraçá-la, né? Quando eu faço as minhas caminhadas ali em Dira, né, onde eu moro, e cruzo com algum irmão, os ingleses principalmente, né, que no começo eles tinham uma resistência muito grande quando se aproximavam, né? Dava a mão para cumprimentar, e se você tentava aproximar, ele endurecia o braço, você nem conseguia, né? Nem conseguia chegar perto, porque o braço ficava assim endurecido, né? Hoje é o contrário. Hoje, às vezes, eu esqueço, vou dar a mão e eles vêm e me abraçam, né? Como eu costumo falar, é um abraço de urso, né? Por causa do meu tamanho, né? Então, eu cruzo com eles na rua, na caminhada, agora não pode, aí eu paro assim, faço assim para eles. Ah, eles repetem lá no jeito deles, mas é muito legal. E é um tempo que está faltando isso. E dói no nosso coração. Claro que dói. Muitos de vocês, como eu, estão sentindo falta de abraços de pessoas queridas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu assistente, né? Não importa qual seja a sua religião, Deus te ama como você é. Ele se oferece através de Jesus Cristo, o Filho que ele entrega, né, para ser morto pelos nossos pecados. Então, através de Jesus, ele oferece para cada um de nós. E para você que pode não ter essa consciência, até nem crer nela, Jesus quer te abraçar no dia de hoje. Como, pastor? Eu sei. Ele quer te abraçar. Eu não sei como. Às vezes é com um pássaro cantando, às vezes é com a melodia de uma música, às vezes é com um pensamento na sua cabeça. Em qualquer circunstância, esse abraço pode ser dado através de Jesus. Então, é tempo mesmo que nós estamos sofrendo por causa dessa pandemia, né? E não estamos podendo dar aquele abraço que Esaú deu em Jacó, que beija, né, na face e depois põe a mão pelos ombros, né, pelo pescoço e imagina o abraço de Jacó em José, vendo vivo, né, depois que a maior parte desses anos de separação creia que ele estava morto, mesmo sendo o servo de Deus que ele era, tendo a intimidade com Deus que ele tinha. É tempo de treinarmos com Jacó. Nesses dias que estamos falando dos patriarcas, tem 2 abraços especiais dele, no seu irmão Isaac e no seu pai e no seu filho José. Meu querido, minha querida, prepare-se, porque alguma coisa vai mudar na nossa vida. E talvez comece pelo abraço. Nós temos que abrir mão de muitos conceitos que nós tínhamos ou ainda temos, pessoais. Possivelmente tenhamos de moldar parte do nosso caráter. Alguma coisa nós vamos precisar fazer. Eu e vocês. Porque o mundo, ele tem que se comportar de uma maneira diferente a partir de agora. Eu acho que nunca numa sociedade tão moderna, tão plugada, houve tanto medo, tanta angústia. E aqueles que estão afastados de Deus por alguma razão devem ter sofrido ou estão sofrendo mais agora. Prepare-se, porque o teu abraço vai fazer muito bem. Não só a você, como a muitas pessoas próximas que estão há muito tempo esperando um abraço teu. E não morreram
ou não se achou que estavam mortas. E não houve jura de morte. E se passaram 20 e poucos anos de separação para poder voltar a se abraçar. Mas às vezes até dentro da nossa própria casa, no nosso meio familiar, nós vamos precisar de um abraço. E o que o Senhor vai requerer de ti, em nome de Jesus, eu falo no temor e no tremor do nome de Jesus, é que você e eu vamos dar esse abraço. Não vamos esperar recebê-lo, vamos dá-lo. Ao final deste vídeo, comece a pensar em pessoas que estão próximas das nossas vidas e que nós negamos um abraço, um simples abraço. Eu queria abraçar minha netinha hoje, não pude. Vou esperar mais um pouco. Eu quero abraçar cada um de vocês da nossa congregação, os meus familiares que estão no Brasil, estão na Espanha. E não vou poder fazer isso por enquanto. Mas assim que tiver a oportunidade, eu costumo dizer, se Jesus não voltar antes, eu quero correr para dar um abraço em cada um deles. E eu quero que nós nos imitemos, né? Uns aos outros em relação a esse abraço. Lembre do abraço de Jacó em José. Lembre do abraço de Esaú em Jacó. O que estava por trás daquele abraço antes dele acontecer. Quanto sofrimento, quanta espera, quanta demora, quanta angústia, quanto medo. E precisava só de um abraço. Eu quero dedicar para vocês essa mensagem de hoje como um abraço do Deus de Jacó. É o nosso próprio Deus. E Ele quer estar moldando a nossa vida, preparando, separando, dando crescimento para o próximo tempo que vem por aí. Eu quero te abençoar com a bênção pastoral nesta hora. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Dê um abraço na sua esposa, ou no seu marido, ou vice-versa. Seus filhos, seus parentes, dê um abraço. E tenham, a partir deste sábado, final de sábado, um grande final de semana.